Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre tratamento de exceções no C Sharp. O que é uma exceção? Uma exceção, ela representa uma situação indesejada no sistema. Aquelas situações no nosso sistema onde a gente considera que deveria dar um erro, é o que a gente chama de exceção. Então, vocês podem pensar em exceção como erro, que é a forma mais fácil de fazer a conexão de ideia aí. É, algumas exceções, elas ocorrem, elas são geradas, lançadas automaticamente pelo código interno do C Sharp, sempre que uma situação desejada ocorre. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá no nosso projeto das aulas. Vou criar aqui um novo projeto. Adicionar, é na solução, né? Solução, adicionar novo projeto. Vou chamar de esse projeto de exceções, só para eu mostrar um exemplozinho simples, didático, para vocês entenderem como é que funciona as exceções no C Sharp. Então, eu vou usar tudo aqui nessa mesma classe desse programa do main e vou executar tudo aqui mesmo. Então, eu vou fazer aqui no main, eu vou criar mais dois métodos. É, um static void método 1 e, static void método 2. Só para exemplificar para vocês de um método chamando outro método, que é como se a gente é o mesmo princípio de quando você cria um objeto e chama dentro aqui do main, você cria um objeto e chama um método desse objeto. Aqui a gente vai chamar outros métodos que estão definidos na mesma classe. O princípio é o mesmo. Então, eu vou escrever algumas mensagens aqui. Início do main. Fim do main. Eu vou colocar essas informações para a gente conseguir enxergar direitinho onde estão acontecendo as coisas. Início do método 1, fim do método 1. Vou copiar e colar isso aqui para o método 2 também, que é o mesmo princípio. Só vou mudar aqui para método 2. Aí o que a gente vai fazer? Aqui no main, vamos simular um comportamento normal, seria de um método chamando outro. Então, aqui eu chamaria um método 1. Aí, dentro do main, ele é um método, está chamando um método 1. Aqui, dentro do método 1, eu vou chamar o método 2. E aqui no método 2, eu vou executar algum código. Na verdade, vamos mudar aqui. Vamos fazer static int método 2. O método 2 ele recebe um int a e um int b e ele faz int resultado recebe a dividido por b e aqui no final ele dá um return resultado. E aqui no método 1, eu quero, por exemplo, pegar o valor desse resultado. Então, int res recebe método 2 passando, sei lá, 10 e 1. Então,
Quando eu for executar, toda vez que a gente executa um programa C Sharp, ele vai procurar o main, né, como eu já falei com vocês anteriormente, aí ele começa a executar as linhas, ele chegou no método 1, nesse ponto ele chama o método 1, executa, aqui nessa linha ele chama o método 2, executa o método 2 retorna o resultado, ele recebe o resultado aqui, vou até dar uma impressão nesse resultado aqui. É, colocar aqui resultado, res. Aí o método 2 executa e depois volta para o método 1. Vou executar aqui só para a gente ver. Exceções, executei. Ele executou aqui, ó, início do main, início do método 1, início do método 2, fim do método 2, resultado, que foi aquilo que eu imprimi lá. Isso está dentro do método 1, fim do método 1, fim do main é o comportamento normal esperado. E se por acaso eu colocasse aqui um zero? A gente sabe que matematicamente não pode ter divisão de um número por zero. O que é que aconteceria se eu executar aqui? Ocorreu uma exceção. Olha aqui, exceção sem tratamento. O nome dessa exceção é Divide by Zero Exception e ele diz que tentou fazer uma divisão por zero. O próprio C Sharp automaticamente, ele, quando a gente tentou fazer uma divisão por zero, ele lançou essa exceção chamada Divide by Zero Exception para dizer que, olha, tentou fazer uma divisão por zero e isso não é permitido. Então, eu vou fechar aqui, vou clicar aqui em continuar para ele continuar o programa, só que aqui ele parou, ele fechou até minha telinha preta lá. Nessa aula de hoje que a gente vai trabalhar da exceção, com exceção, eu quero que vocês sempre utilizem na hora de executar essa opção aqui, depurar, iniciar sem depurar o Ctrl F5. Então vamos ver como é, o que é que ela mostraria. Porque quando a gente está depurando, ele volta daquele jeito que que eu mostrei. Eu quero sempre ver a exceção acontecendo ou não nessa telinha do console. Então vamos utilizar sem a depuração. Aí o erro eu deixei lá, mandei executar aqui sem depurar. O que é que aconteceu? Ó? Início do método 1, início do método 2, unhandled exception, exceção não tratada. System.divide by zero, exception, tentou dividir por zero, e aqui tem o meu, eu chamo isso aqui de stack trace. O que é isso aqui? Ele é a pilha de execução de onde a exceção ocorreu e por onde ela se propagou. Olha, a exceção ela ocorreu nesse arquivo aqui na linha 31. Vamos lá verificar. Aconteceu aqui, ó, linha 31. Aconteceu aqui. Ela se propagou dessa aqui para o arquivo programa na linha 20. Por que, que ela foi para ela se propagou para a linha 20? Porque é na linha 20 que ele chama o método 2. Então, aconteceu a exceção aqui, ela se propagou para essa linha e ela vai se propagar para a linha 11 também. Ele aqui, ó, na linha 11. Então, ele mostra por onde o erro aconteceu e por onde ele se propagou. E isso aqui, o nosso programa parou de executar. Toda vez que acontece uma exceção no nosso sistema que a gente não tratou, que a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona o tratamento, o nosso programa para de executar. E isso é algo ruim. Imagina que isso aqui fosse uma tela de um sistema, o cliente está lá entrando algum dado, apertou um botão para salvar e aconteceu uma exceção lá dentro e não foi tratada essa exceção. Aí o que é que vai acontecer? O programa, a janela dele fechou, o programa fechou de forma inesperada e o cliente vai ficar sem saber o que é que aconteceu, vai
pensar que o software que a gente está desenvolvendo é ruim. Então, não é legal deixar exceções sem tratamento, porque interrompe o nosso programa se a gente não fizer nada. Então, aqui eu tenho esse exemplo aí que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é quando eu estava executando sem depurar, ele mostrando aqui onde ocorreu e a propagação, e quando a depuração ele mostra lá na parte do código onde ocorreu e tudo, e você consegue clicar aqui, ver detalhes e tal. Igual eu mostrei para vocês, ele mostra aqui o stack trace, que é essa parte aqui, que é onde aconteceu o erro e por onde ele se propagou. As linhas aqui tá diferente porque eu usei eu programei em outra versão aqui e as linhas estavam diferentes. Então, como é que funciona o sistema de exceção do C Sharp? Então, quando uma exceção ocorre, igual lá naquela linha, nessa linha 20 aqui, na linha 31, quando a exceção ocorreu, que tentou dividir 10 por zero, aí o que é que a máquina virtual do C Sharp faz? Ela para, toda vez que ela identifica que ocorreu uma exceção, ela para a execução nessa linha e ela fala, é, esse método que onde ocorreu essa exceção, ele está fazendo o tratamento da exceção, aqui não tem tratamento da exceção. Aí o que é que ele faz? Ele vai e sobe na pilha de execução para o método anterior. Como é que funciona? Antes de voltar nisso, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a pilha de execução. Aqui o nosso programa, ele começa pelo main, né? Quando ele começa a executar, ele começa no main. Aí chegou lá nessa linha aqui, ele chamou o método 1. Aí o que que ele faz? Ele adiciona na pilha, como é pilha, vocês estudaram já a estrutura de dados, ele coloca em cima. Então, o método 1 e indica que está executando o método 1 aqui. Então, ele está executando agora o método 1. Então, ele começa a executar o método 1, chegou nessa linha aqui, ele chama o método 2. Aí, o que que ele faz? Ele adiciona o método 2 na pilha de execução e marca como ele está executando o método 2. Aí, ele vai aqui para o método 2. Aí executa, está executando o método 2. Aí chegou nessa linha aqui, deu o erro de execução. Aí o que que ele fala? Ele parou, verifica o método que ele está executando. Qual é o método que ele está executando? O método 2. O método 2 faz algum tratamento de exceção? Não. Aí ele fala, então ele para de executar o método 2. Aí ele para de executar o método 2 e vai para o executar, ele volta a executar o método anterior na pilha de execução, que no caso aqui é o método 1. Aí ele verifica, o método 1 fez o tratamento de exceção? Aqui também não tem. Aí ele vai e executa e vai ver e procurar se tem o tratamento de execução no método anterior da pilha. O método anterior da pilha aqui é o main. O main tratou a exceção? Também não tratou. Então, se chegou no main, o main é o último, não tem mais nada na pilha de execução. Se ninguém fez o tratamento, o que é que a máquina virtual faz? Ela para a execução do programa e, mostra normalmente ela mostra o erro que aconteceu, o erro lá e fecha o programa, porque ninguém tratou o erro. A ideia é sempre a gente fazer algum tratamento do erro para que a minha aplicação nunca pare de executar. Não é legal para quando o usuário está executando a aplicação,
a aplicação parar lá do nada, porque quer dizer o quê? Que a pessoa que programou não fez tratamento de erro. Tem sempre alguma forma de tratar para evitar que o programa feche. Então, isso que eu acabei de explicar é o que está explicado aqui. Vou ler aqui de novo. Então, quando uma exceção ocorre, a máquina virtual do C Sharp vai entrar em estado de alerta e vai verificar se o método sendo executado toma alguma precaução, tratamento de erro. No exemplo anterior, o método 2 não faz tratamento de exceção. Aí a máquina virtual vai para a execução do método, no caso o método 2, e voltar para o método anterior na execução da pilha, na pilha de execução, que no caso era o método 1. Ele verifica se esse método anterior tratou a exceção. O método 1 também não tinha tratado. Aí, se ele não tratou, ele vai seguindo de forma reversa a minha pilha, então ele vai subindo lá na minha pilha até achar algum lugar que tratou aquela exceção. Se nenhum método da minha pilha de execução tiver tratado a exceção, a execução da minha aplicação vai morrer, ela vai ser finalizada. É assim que funciona o sistema de exceção do C Sharp. Então, a gente sempre deve tentar prever os casos onde pode ocorrer esses problemas e fazer algum tratamento para que a minha aplicação ela nunca pare de ser executada. Para que na hora que o usuário estiver lá, se acontecer um erro, o ideal normalmente é mostrar uma mensagem de erro ou tentar o sistema se recuperar automaticamente sem que o usuário saiba. Normalmente ou você fala, ó, tem algum erro e pronto, e a sua aplicação continua executando, ou você tenta resolver de forma automática. Para tratar uma exceção, a gente coloca o comando try. Eu vou lá fazer na prática e depois eu volto para aqui, para essa parte da teoria. Então, como é que eu faço para tratar a exceção? Vamos imaginar que eu quero tratar a exceção aqui dentro do método 2. Então, para tratar a exceção, eu coloco o comando try. Try vem do inglês tentar. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, eu coloco dentro do try tudo aquilo que é pedaço de código que pode, ele pode causar uma exceção ou ele receber uma exceção que ocorreu vinda da pilha de memória. Igual aqui, eu vou colocar esse código. Se acontecer alguma coisa no método 2, na hora que ele chamar, ele vai tentar aqui. Então, eu coloco isso aqui dentro do try. Tá? Tudo onde pode ocorrer erro, você coloca dentro do try. E, então, tente executar esse pedaço de código aqui. E caso der erro, eu quero pegar esse erro e fazer alguma coisa. Esse pegar o erro é o comando catch. Então, tente executar esse código. Caso ocorra erro, eu vou pegar ele aqui no catch. Aí o catch eu coloco parênteses e na frente eu coloco o erro que eu quero pegar. Qual era o erro que eu queria pegar aqui? Era o divide by zero exception. Então, tente executar isso. Caso ocorra o erro, esse erro aqui, você pegue ele e aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o código de tratamento do erro. O código de tratamento do erro é o que você quiser fazer para tratar o erro. Cada aplicação, cada tipo de sistema, cada erro pode ter uma forma diferente de fazer tratamento. A maioria das vezes, a única coisa que a gente faz é mostrar uma mensagem de erro mesmo para o usuário. Aqui, no caso, a gente vai mostrar a mensagem de erro para o usuário. Colocando aqui um console, opa, dentro do cat, CW, colocar, sei lá, erro. Não pode ser feita uma divisão por zero. Então, salvei.
Aqui ele está dando erro aqui embaixo, que ele está falando que essa variável res ela não existe no contexto atual. Por quê? A variável res agora ela está sendo criada dentro desse bloco aqui de código, desse abre e fecha chaves. Então ela não existe aqui nesse código de baixo. Então isso aqui, se eu quiser que deixar desse jeito, eu vou ter que colocar aqui também dentro do try. Então, agora, como é que funciona o tratamento de erro? Na hora, dentro do try, ele está executando essa linha. Se ocorrer erro aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai interromper nessa linha e vai procurar ver se tem um catch. Tem o catch? No caso aqui tem. Aí ele vai entrar no catch, executar o catch e depois que executou o catch, ele sai do catch e continua executando o que tiver aqui embaixo dentro do método e a nossa aplicação não vai morrer. Então vocês vão ver que quando eu executar aqui, ele vai normalmente depois escrever esse comando fim do método 1 e depois o fim do main, que antes, quando estava dando erro, ele não pegava, ele não escrevia isso aqui, nem isso aqui, porque o programa tinha morrido antes. Vou até mostrar para vocês lá na imagem que tem isso. Tá vendo que aqui, ó, quando ocorreu, ele iniciou o método 2, não tinha tratamento, ele não continuou depois escrevendo o resto das coisas porque a aplicação parou. Agora, quando eu estou fazendo o tratamento de erro, ele vai executar o que tem dentro do catch e continuar executando normalmente a minha aplicação. Vocês já devem ter preenchido vários formulários na internet e que colocaram alguma informação errada no formulário, mandaram salvar, apareceu uma mensagem de erro para vocês. Vocês viram e a aplicação continuou ali rodando. A única coisa que ela não fez, ela provavelmente não salvou o dado, mas a aplicação não morreu. Então aqui é a mesma ideia. Nós não queremos que a aplicação morra. Nós queremos apenas que ela não execute alguma coisa, se fosse para salvar um dado que estivesse faltando, algo do tipo. Então vamos executar aqui, depurar, iniciar sem depurar o Ctrl F5. Aí vocês vão ver que o erro vai acontecer, ele vai exibir a mensagem lá para o usuário e depois vai continuar executando normalmente. Aí vai aparecer o fim do método 1 e o fim do main. Então, a gente fez um tratamento da exceção. Desculpa. Então, nesse caso, o que eu quis fazer de tratamento de erro é só mostrar uma mensagem, mas poderia ser qualquer coisa que eu quisesse. Aí é a criatividade de vocês, a necessidade do sistema. Quando vocês forem desenvolver o sistema, o que é importante é você saber se eu precisar, se acontecer um erro e eu precisar tratar e precisar fazer alguma coisa, onde é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer dentro do catch, correto? Então vamos lá. Sempre que desejamos. Então, para tratar uma exceção, nós vamos colocar o comando try para tentar executar um trecho de código que consideramos que pode ocorrer uma exceção. E caso ocorra a exceção, que a gente chama caso a exceção seja lançada, nós vamos pegar essa exceção aqui no catch e eu não mostrei para vocês, vou voltar lá e mostrar. Toda vez aqui dentro do catch, a gente recebe um objeto. É porque, como eu não estou usando o objeto aqui, eu nem coloquei. Mas é comum a gente sempre colocar aqui que ele vai vir um objeto da classe dessa exceção. Todas as exceções no C Sharp, elas são uma classe, então ele recebe aqui um objeto. Esse nome aqui é o nome que eu quiser. Eu posso chamar de erro, mas o mais comum, o pessoal costuma colocar aqui porque para significar a exceção. Você vê um dentro de um catch, essa aqui é a exceção que ocorreu. Então, todas as exceções no C Sharp são um objeto. E a partir do momento que a exceção foi pega, com o catch a execução fica normal, que foi o que eu mostrei para vocês. A partir do momento lá que ocorreu o catch, lá na exceção, então, a partir do momento que a exceção ocorreu e ele pegou a exceção, ele executou o que estava dentro do catch e continuou a execução normal do programa da forma esperada.
todas as exceções próprias do C Sharp, elas herdam direto ou indiretamente da classe exception. Vamos lá ver. Até agora a gente só viu uma exceção do C Sharp. Vamos lá dar uma olhada. Que é essa aqui, ó, divide by zero. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui é a divide by zero. Se eu quiser ver um pouco de detalhe delas, eu aperto, clico no Ctrl e clico. Ela herda da Arithmetic Exception, a Arithmetic Exception herda da System Exception e a System Exception herda da Exception. Todas as exceções no C Sharp, as exceções já prontas do C Sharp, todas elas herdam direto ou indiretamente da classe exception e qualquer exceção personalizada que a gente criar, que a gente vai aprender na próxima aula, elas também vão herdar da classe exception. Então, levando isso em consideração, a gente pode utilizar o polimorfismo para fazer tratamento de exceções. Então, deixa eu mostrar para vocês como aplicar isso. Então, vamos imaginar aqui uma situação que agora não vai mais, se eu vim aqui colocar 1, não vai mais acontecer a exceção divide by zero. Mas se esse método 2 ele lançar, acontecer um outro tipo de exceção nele. Por exemplo, eu vou criar aqui um vetor de inteiro de 5 posições e tentar atribuir para esse vetor na posição 6 um número. Aqui está faltando o nil. Então, isso aqui não é permitido também, porque ele tem só 5 posições, ele não tem o índice 6, vetor. Então, se vou lá depurar, iniciar sem depurar. Não sei o que aconteceu, vou voltar de novo, salvei, depurar, iniciar sem depurar. Pronto. Tá vendo aqui? Deu aquele negócio de novo, unhandled exception. O nome da exceção, onde ocorreu na linha 43 aqui e ele parou a execução. Aí vocês vêm e me perguntam, mas professor, eu não. Ele falou que deu na linha 43, então foi nessa linha aqui. Aí vocês falam, professor, eu não já tratei exceção aqui no método 1. Aí eu falo com vocês, tratou, só que a exceção que a gente tratou aqui foi a exceção divide by zero, que ela representa a divisão por zero. E a exceção que ocorreu ali agora é uma outra exceção. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Foi a exceção index out of range exception. É uma outra exceção. Então, ocorreu aqui no método 2, o método 1 está tratando, mas ele está tratando somente a exceção divide by 2. Aí ninguém está tratando a exceção index out of range. Aí o que é que acontece? Ele chegou lá, foi aquilo que eu falei anteriormente. Ocorreu a exceção index out of range aqui nesse método. Esse método está tratando? Não. Ele volta para o método anterior na pilha de execução. Esse método aqui está tratando aquela exceção específica? Não está tratando aquela exceção específica. O que ele faz? Ele volta para o método anterior, na pilha de execução, que é o main. O main está tratando? Não. Se chegou no main, nem o main tratou, aí o que é que vai acontecer? O programa vai parar de executar e ele mostrou lá o stack trace, a pilha de execução com onde aconteceu o erro e onde ele foi propagado. Aí, nesse caso, eu teria que tratar também aquela exceção. Mas aqui eu posso tratar tanto no método 1 ou tratar aqui no main. O que importa é que em algum momento, para o meu programa não parar de executar, o que importa é que eu trate em algum momento. Então, eu vou tratar aqui, por exemplo, vou colocar o try. Aí eu vou pegar esse método 1, jogar lá para dentro do try, a chamada do método 1.
E agora eu vou dar um catch. Qual era o nome lá? Index Out of Range Exception. E aqui eu posso fazer qualquer coisa de tratamento, colocar o código de tratamento de erro. Nesse meu caso aqui, eu apenas quero exibir uma mensagem. Eu posso vir aqui e colocar uma mensagem que eu quiser. Erro. Índice fora dos limites do array. Pronto, isso aqui é o que eu quero fazer de tratamento. Aí agora, se eu executar, ele não vai mais morrer a execução. Iniciar a depuração. Opa, eu quero fazer sem depurar. Depurar, iniciar sem depurar. Aí, ocorreu o erro, ele exibiu a mensagem e continuou executando o programa, que chegou aqui, ó, por exemplo, no fim do main. Então, o meu programa continuou executando e eu fiz o tratamento de outra exceção. Então, para cada exceção, eu tenho que fazer um tratamento específico para cada exceção. Só que, às vezes, eu quero, se eu quiser fazer um tratamento mais genérico para pegar todos os tipos de exceção. O que é que eu posso fazer? O que é que eu acabei de falar com vocês? Que no C Sharp, todas as exceções próprias do C Sharp ou qualquer personalizada que a gente criar, ela herda da classe exception. Então, se eu quiser, eu posso utilizar aquele polimorfismo de subtipagem para tratar a exceção de forma mais genérica e agrupar todas as exceções em uma só. Aí aqui, por exemplo, eu poderia colocar catch exception e aqui colocar qualquer coisa de tratamento de erro e, sei lá, erro. Contate o administrador do sistema. Aí o que é que vai acontecer aqui agora? Qualquer outro tipo de exceção que ocorrer, ele vai cair nessa exceção aqui. Por exemplo, vou até acrescentar, vou comentar aqui, porque eu não quero que ocorra essa aqui agora, quero que ocorra uma nova. Vou fazer aqui string texto recebe null, int tamanho recebe texto.length. Length é o comprimento da string. Aqui vai dar erro, vai dar aquele erro que até a gente já viu anteriormente, que na verdade é exceção, né? Que se chama null reference exception. Por quê? Se minha string aqui ela é nula, qualquer coisa nula que eu use o operador de ponto nela para acessar alguma coisa dentro dela, ele vai acontecer o erro. Só que agora, se eu executar, vocês vão ver. Iniciar sem depurar. Ele executou, ele pegou o tratamento de erro lá, olha, erro, contate o administrador do sistema e executou normalmente. Aí vocês falam, mas professor, eu não fiz o tratamento dessa exceção no reference exception. Mas, usando o princípio do polimorfismo, a null reference exception, ela herda direto ou indiretamente dessa classe exception. Então, se ele não encontrou nenhum catch específico para null reference exception e eu tenho o catch da exception, ele vai entrar aqui na catch da exception. Como é que ele funciona? Ele vai olhar, se ele chegou aqui nesse try, ele vai como se fosse um case. Ele olha o primeiro. O null reference exception é esse aqui? Não, não é. Aí ele vai para o próximo catch. O null reference exception é um exception? É, porque ela herda e no princípio lá do polimorfismo de subtipagem a gente considera que é. Então ele vai entrar aqui nessa exception e executar. Então é uma boa prática sempre você no final dos seus catches, você colocar um catch de exception
para poder pegar qualquer outra exceção inesperada que você não previa que iria acontecer no seu sistema e sei lá, e coloca uma mensagem de erro genérica para poder garantir que o seu sistema não vai parar de executar porque ocorreu uma exceção. Mas se eu quisesse, eu poderia vir aqui e colocar um catch também no reference exception e fazer aqui um tratamento. Poderia fazer, não tem problema nenhum isso aqui. Mas a gente tenta sempre agrupar o máximo que a gente puder os tratamentos de exceção. Só vale a pena eu ter vários catches se os tratamentos forem diferentes. Se o tratamento de todas é só exibir a mensagem, for a mesma mensagem, você pode usar, agrupar tudo dentro de no exception só e fazer isso. Aí vai do seu sistema e como você quer fazer. O importante é que vocês saibam que dá para fazer. E tem uma coisa aqui importante. Se eu colocasse esse esse catch do no referência exception abaixo do catch do exception. Ele até fala aqui, ó, que essa exceção ela nunca vai chegar aqui. Por quê? Ele faz, igual eu falei, na hora que acontece a exceção, ele vai ver o tratamento, ele vai verificar tipo case. É essa exceção aqui? Não. Aí ele vai para o próximo catch. Qual... Aí, se a exception, essa aqui está depois, e esse tipo de exceção ocorresse, ele sempre ia entrar nessa exception aqui, porque todas as exceções do C Sharp vão entrar aqui nesse caso. Então, ele nunca vai chegar nesse catch. Aí o compilador já fala, ó, não tem como chegar, nunca vai chegar nesse catch aqui, então está errado. Então, a regra é, coloque sempre as exceções mais específicas acima e as mais genéricas abaixo. Tenho que mostrar para vocês aqui a parte de que toda exceção, ela normalmente ela tem algumas informações que vêm dentro dela. Mais comum de a gente querer pegar desse objeto aqui é, por exemplo, eu quero pegar qual é a mensagem que tem nesse objeto. Eu poderia aqui exibir a mensagem e.message. E também tem um outro comum de às vezes eu querer pegar é o stack trace, que ele vai exibir lá aquela pilha lá de execução. Então, se eu colocar aqui e pegar do objeto que representa a exceção, ele vai exibir a mensagem e exibir a exceção. Vamos executar aqui para a gente ver. Iniciar sem depurar. Aí, ó, ele aconteceu. A mensagem que vem por padrão nesse tipo de exceção no reference exception é essa mensagem aqui, object reference not set to a instance of an object. E o stack trace, que eu mandei imprimir, ele mostrou. Mas aí ele continuou, ele só exibiu isso aqui porque eu mandei lá ele exibir, mas continua aí, depois ele foi para a próxima linha, aquela mensagem que está lá, e depois ele foi para o fim, executou o que está aqui do cat, ele continuou executando o main e imprimiu lá o fim do main normalmente. Ok? Então, agora a gente vai lançar exceção. Até o momento, as exceções estavam sendo lançadas automaticamente pelo C Sharp quando ocorria alguma situação que correspondia a algum erro de programação do programador. Que na hora que ele estava programando, o C Sharp já tinha previsto essas situações e criado exceções para representar essas situações e ele mesmo lança quando elas ocorrem. Mas é comum que nos sistemas que a gente está desenvolvendo, nós mesmos lancemos exceções para indicar para outra parte do sistema que uma situação indesejada ocorreu e que a gente quer fazer um tratamento de erro dessa situação. Essa parte, normalmente, ela está atrelada às regras de negócio da nossa aplicação. Vamos lá ver um exemplo lá na nossa aplicação. A gente tem nossa aplicação do banco, né? Eu vou fechar essa aqui e voltar lá para o nosso banco.
Lá no nosso banco, a gente tem na classe conta, lembra que na classe conta, na aula que a gente viu, tem essa validação aqui do que é válido para uma agência e quando não atender essa regra, ele não vai atribuir o valor para a agência, ele vai dar um return, que eu falei, olha, isso aqui vai dar um erro, no futuro a gente vai gerar um erro aqui. Então é agora que a gente vai aprender como fazer isso. Por quê? Essa é uma situação indesejada para o meu programa. Então, se a minha agência que a pessoa estiver tentando atribuir, ela não tiver 6 caracteres e não tiver o hífen, eu quero indicar, olha, aconteceu um erro aqui e fazer um tratamento. Normalmente o tratamento aqui seria exibir uma mensagem de erro. Então, como é que eu faço para indicar para o meu sistema que ocorreu um erro aqui nesse pedaço? Eu vou vir aqui e vou usar o comando throw. Esse throw significa lançar, ele, ele vai lançar aqui a exceção. Então eu coloco throw new, porque a exceção, igual eu falei com vocês, é sempre um objeto, e aqui eu vou lançar uma exceção. O próprio C Sharp ele já tem algumas exceções genéricas para representar situações comuns de erro que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, o mais comum seria usar uma exceção já disponível no C Sharp que se chama argument exception. Essa argument exception, ela tem um construtor que, se eu quiser... Não, vou deixar assim por enquanto, depois eu mostro o outro pedaço. Aí agora eu não preciso mais desse return, porque a partir do momento que a exceção ocorreu, ele para a execução aqui do set. Então, ele ocorreu a exceção, ele vai parar a execução do set. Como eu não estou tratando aqui, ele nunca vai chegar nessa linha que faz a atribuição do valor que veio. Aí ele vai, quem chamou isso aqui? Provavelmente vai estar lá no programa. Então vamos lá no programa, vou apagar aqui, que é código de aula passada. Então eu tenho um cliente, eu tenho uma conta corrente. Eu vou colocar aqui na conta corrente para forçar o erro. Então, se não atendeu a isso aqui, eu falei, olha, eu quero que lance essa exceção que se chama argument exception. Aí agora aqui eu vou colocar, sei lá, 001, que isso aqui é a agência e não vai corresponder à regra que está lá. Aí vamos ver o que que acontece. Depurar, iniciar sem depurar. Aconteceu aqui a exceção e como não teve tratamento de exceção, que eu não coloquei código aqui de tratamento, o que é que aconteceu? No momento que chegou na exceção, ele executou, ou na verdade aqui, pessoal, eu estou executando ainda o de exceção. Agora eu estou no banco, depurar, iniciar sem depurar. Agora sim, ocorreu, eu mandei executar, ocorreu a exceção, eu não tratei, aí o que é que ele fez? Ele só mostrou a exceção e parou a execução do programa. Como é que eu tenho certeza que parou a execução do programa? Eu vou até colocar aqui uma mensagem no final do main falando final da execução sem final da execução do main. Só para saber, se ele imprimiu essa mensagem, quer dizer que ele não parou a execução de forma abrupta, ele executou da forma que deveria executar. Então, depurar, iniciar sem depurar. Tá vendo? Não apareceu aquela mensagem. Porque ocorreu a exceção, em momento nenhum eu tratei, ele ficou lá procurando onde ocorreu, ninguém tratou, chegou no main, ninguém tratou. O que é que ele faz? Parou a execução do programa e mostrou aqui a exceção que ocorreu. Aí qual a exceção que ocorreu? Ó, unhandled exception, exceção não tratada, argument exception. E apareceu a mensagem: valor não está dentro do limite esperado. Essa mensagem é a mensagem padrão do argument exception. E ele falou o stack trace, ele também já imprimiu o stack trace aqui para mim.
automaticamente falando, olha, ocorreu na linha 35 da classe conta. Onde é que é a linha 35 da classe conta? Aqui. Mas ele ocorreu aqui na linha 32. Eu não sei por que que ele não mostra na linha exata, não mostrou, mas é ali na linha 32 que ocorreu a exceção, e de lá ele propagou para a linha 41 na classe conta, depois para a linha 10 na conta corrente e depois para a linha 12 no programa, na classe programa. Foi essa a pilha de execução. Então, como a gente já aprendeu, a gente tem que tratar as exceções para o programa não parar de executar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui um try, vou recortar tudo isso aqui, colocar dentro do try. Então, tente executar isso e vou dar um catch aqui. Aí aqui, o catch, eu vou dar um catch no argument exception. Eu poderia também dar só no exception, mas eu quero dar no argument exception, já expliquei para vocês. Aí aqui vou colocar uma mensagem de erro, é, erro na passagem de argumento. E se eu quiser, eu posso pegar ali o objeto e imprimir a mensagem de erro que veio na exceção. É ponto message. Então, coloquei, vou depurar, Ctrl F5. Olha lá, agora ele não parou de executar. Viu que apareceu a mensagem aqui, final da execução do main. Então, a minha aplicação não morreu porque eu tratei a exceção. Aí ocorreu a exceção lá, ele, quando chegou aqui no tratamento, imprimiu aqui erro na passagem de argumento, imprimiu aqui o e.message, que a mensagem padrão do argumento exception é essa, values does not fall within the expected range. Então, ele tem essa mensagem padrão. E se eu quiser customizar essa mensagem padrão para colocar uma mensagem um pouco mais amigável para a gente utilizar ela depois para mostrar na tela do usuário. Tem como? Tem sim. Essas exceções que o próprio C Sharp fornece para a gente, ele tem um construtor que você pode passar um string com a mensagem que você quer dizer, qual foi a mensagem de erro. Então, aqui eu posso colocar uma mensagem de erro customizada. Por exemplo, eu posso colocar aqui agência, a, a agência deve ter 6 caracteres e conter também o caractere hífen. Pronto, isso aqui é o suficiente para mim de mensagem de erro. Aí agora, na hora que chegar aqui e ele mandar imprimir o e.message, esse message não vai ser mais a mensagem padrão do argumento exception, vai ser aquela mensagem que eu mandei no construtor. Vamos só verificar. Aqui, tá vendo? A agência deve ter 6 caracteres e conter o caractere hífen, ou do que a gente está muito acostumado quando a gente está usando um sistema aí sei lá, CPF inválido ou nome é obrigatório, esse tipo de coisa é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, que ele fez um tratamento de exceção e o tratamento foi mostrar uma mensagem para a pessoa que está usando o sistema saber o que, que aconteceu de erro e corrigir alguma coisa do tipo. Aqui eu poderia colocar qualquer tratamento de erro que eu quisesse. Ok? Então, tem situações onde eu quero lançar a exceção para para não deixar ocorrer. Então, aqui essa situação é uma do nosso sistema que eu lancei uma exceção para indicar a situação que era indesejada. Correto? A gente vai ter outros casos aqui
que é a parte do sacar e do transferir quando o saldo for insuficiente. A gente vai ver isso na próxima aula. A gente também vai lançar a exceção ali. Então, todo lugar do meu sistema que eu faça uma verificação e aquilo, uma determinada situação daquela verificação é erro para o meu sistema, aí naquele momento eu vou lançar a exceção. E como é que eu lanço a exceção? Com o throw. E, finalmente, quando eu estou fazendo o tratamento de exceção, existe a possibilidade de, depois que eu coloco todos os catches que eu quiser aqui, no final eu posso colocar um bloco chamado de finally. Finalmente, o que quer dizer isso? Tudo que eu colocar aqui, vou até colocar uma mensagem aqui qualquer, bloco finally. Então, tudo que tiver dentro do bloco finally, ele vai ser executado independente de ter acontecido erro ou não. Então, se eu executei o try e não aconteceu nenhum erro, ele vai executar o try e vai executar o que tiver no finally e depois continuar a execução normal. Se eu estiver executando o try e aconteceu um erro aqui nessa linha e se aqui tivesse mais coisas dentro do try, ele ia interromper a execução aqui no try, não ia executar o resto das coisas que tivesse dentro do try, ele ia procurar o catch, ia executar o que tivesse no catch, depois que executou o que tivesse no catch, ele ia executar o que tem no finally. Então, o finally ele é sempre executado, independente ou não de acontecer erro ou não. Então, se por algum motivo eu quiser fazer alguma coisa de forma obrigatória, eu coloco ela aqui no, independendo de acontecer o erro ou não, eu coloquei aqui dentro do bloco finally. Então, os blocos try-catch, eles podem ter uma terceira cláusula chamada de finally, que indica o que deve ser feito após o término do bloco try ou de um catch qualquer. O finally, ele é sempre executado. O que é que eu vou colocar ali? Algo que seja imprescindível de ser executado caso o que você tentou fazer no try tenha dado certo ou não. Então, se chegar nessa situação em algum momento no sistema que você estiver desenvolvendo, é para isso que você vai utilizar o finally. No nosso sistema aqui é muito simples, que a gente está estudando os conceitos, não tem necessidade, mas é isso. Então, obrigado, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar essa parte de exceção. Até mais.